Falando de Congresso um pouco, ô Josias, está repercutindo muito aí essa possibilidade de aumentar o número de deputados federais. A Câmara aprovou um projeto que aumenta o número de deputados. São 18 novas vagas a partir das eleições de 2026. E o impacto disso no bolso aí da população é de 64 milhões e 600 mil reais. Foram 270 votos a favor, 207 contra. PSOL, Novo e PL foram contra a proposta. PSOL, Novo e PL, louco isso, né? O PSOL junto com o PL e com o Novo. PT, PSB e o governo liberaram as bancadas todas para que os deputados votassem como quisessem. Os demais partidos foram favoráveis. E agora o texto segue para discussão no Senado. E essa discussão colocou deputados de um mesmo partido, inclusive, em posições opostas. Isso foi visto ontem. Parlamentares, por exemplo, do Rio de Janeiro foram favoráveis a propostas para não perder cadeiras. Já os deputados de São Paulo foram contrários, porque o estado de São Paulo não teve um número de parlamentares ampliado, vai continuar justamente com a mesma quantidade de deputados federais. Vamos lá. Precisa aumentar o número de deputado federal, Josias? Não, não precisaria, Fabiola. Houve um julgamento no Supremo e verificou-se que aumentou a população brasileira. Então, os dados do IBGE, do último censo, mostraram que há mais brasileiros compondo o universo que deveria ser representado no Congresso Nacional. Então, a partir desses novos dados do IBGE, constatou-se que alguns estados estavam subrepresentados. Mas você poderia corrigir essa distorção reduzindo as cadeiras daqueles estados que estão super representados no Congresso Nacional. Não precisava corrigir a distorção aumentando o número de cadeiras. Você poderia diminuir o número de cadeiras, o que seria bastante mais adequado num país como o Brasil, em que há uma desigualdade absurda, dificuldades de caixa. Estamos frequentemente discutindo aqui a necessidade de ajustar as contas para evitar explosão de gastos, explosão das metas fiscais, e aí vem esse gasto, aí o Congresso argumenta, não, mas vai ser um gasto adicional de 64, quase 65 milhões de reais, mas nós vamos tirar isso do próprio orçamento, já está lá, vamos fazer um ajuste interno. Ora, se eles podem ajustar com o dinheiro de que dispõem, poderiam cortar o orçamento do Congresso Nacional, porque se está sobrando lá tanto dinheiro, 64 milhões de reais, então que corte esse dinheiro que está sobrando. Agora, criar novas cadeiras, e nós estamos num momento, Fabiola, muito curioso, muito inusitado, porque o Congresso voltou às suas atividades, religou as fornalhas em fevereiro, voltaram do recesso em fevereiro. Desse período, desde então, não há nenhum projeto relevante que venha à memória que tenha sido votado, nem na Câmara nem no Senado. Então, nós estamos, desde fevereiro, estamos chegando quase ao meio do ano, e o Congresso não fez outra coisa senão discutir anistia para os golpistas, anistia para quem se envolveu na tentativa de golpe de Estado. Estamos, desde o início do ano, discutindo anistia. E agora vem a primeira proposta relevante, digna de nota, que os deputados aprovam, é uma proposta para aumentar o número de cadeiras da Câmara de 513 para 531. Isto é uma excrescência, é um negócio inaceitável, mostra como está mal representado o brasileiro no legislativo. Isso é fácil de constatar, que os atuais inquilinos do Congresso Nacional, eles não representam adequadamente a sociedade brasileira. O difícil é despejar esses inquilinos, mas nós vamos ter eleição agora, e as listas de votação estão à disposição de todos. Seria muito recomendável que o eleitor brasileiro fosse atrás desses dados para ver como votou cada parlamentar nesta deliberação que foi tomada agora, e esses que votaram a favor do aumento, e não foram poucos, do aumento do número de cadeiras, agora vão fazer as reformas, tem que aumentar, inclusive fisicamente, vai haver despesa, porque tem que botar novas poltronas no plenário, né? Se o eleitor fosse atrás
verificasse quem votou a favor dessa excrescência e evitasse o voto nesses personagens, que despejasse esses deputados da representação legislativa, isso seria um grande gesto, porque a única forma de despejar esses que estão lá como inquilinos temporários seria não votando neles, colocando eles para trabalhar fora do Congresso. No Congresso eles não querem trabalhar. Estão discutindo anistia desde o início do ano e aparecem agora com uma excrescência dessa. Então, é preciso que esses deputados sejam colocados para trabalhar, fora do Congresso, evidentemente, Fabiola. E é curioso porque, apesar, por exemplo, do PL orientar os seus deputados a votarem contra essa proposta, porque, como a gente disse, PL, PSOL e Novo, que ficaram contra essa proposta. O líder, o Sóstenes Cavalcante, votou contrário à própria bancada. E justamente pelos interesses, né? Rio de Janeiro, o deputado é do Rio de Janeiro e é um dos estados que perderiam, inclusive, cadeiras, caso o número de parlamentares não fosse ampliado. Então tá aí. E essa questão, né? Será que precisa aumentar de 500 de 513 para 531 deputados federais no nosso país, dando aí alguns estados como Pará e Santa Catarina mais deputados federais? Quem vai se juntando a nós aqui no nosso All News é a rainha Mônica Bergamo e o Thales Faria, que volta aqui para o nosso All News também, a nossa duplinha. Olá, Mônica, bom dia para você. Olá, bom dia, bom dia. Esperando o Papa. Esperando. Ai, tô na expectativa do Papa também. Oi, Thales. O Thales voltou, deu uma volta. Já voltou. Bom dia mais uma vez, Thales. Bom dia. Bom dia. Quem deu uma volta foi meu computador. Fugiu de mim. O computador do Thales está indo. Vamos lá, Mônica, você que acompanha a política há tanto tempo, a gente vê essa discussão do aumento do número de deputados, né? Ela já vem de um tempo, vai, volta, e agora aprovado. Mais 18 deputados federais. Precisa? Esse custo vale a pena? Como é que você vê a distribuição de deputados pelos estados brasileiros? Precisa alguma correção nisso? Eu acho que precisa, eu acho que é uma herança da ditadura, né? Essa questão de você ter uma subrepresentação de estados mais populosos, onde a ditadura estava mais fraca, né? Como São Paulo, por exemplo. Só que você não precisa fazer isso aumentando o número de parlamentares, né, Fabiola? Se é para fazer uma correção, você pode fazer uma redistribuição das bancadas. Agora, veja bem, como essa redistribuição teria que ser feita pelos próprios parlamentares, como que uma bancada de Roraima vai ajudar a aprovar uma proposta que diminua o seu próprio espaço dentro da Câmara dos Deputados? Então, esse é um impasse e é o entulho autoritário, né, uma herança maldita que a ditadura militar deixou para o Brasil, entre tantas, né, Fabiola? E você, Thales, sua opinião sobre essa situação aí do número de deputados? É preciso aumentar ou não, Thales? Não é preciso aumentar, mas o pior é que tem uma assombração aí espreitando o bolso do contribuinte. Porque, olha só, cada deputado tem direito a 37,3 milhões em emenda. Eles não quiseram abrir mão do número de deputados. Será que vão querer abrir mão do tamanho da emenda? Porque se continuar nesse tamanho, você vai ter 37,3 milhões de cada deputado vezes 18. Isso significa, numa continha de multiplicar simples, que eles devem saber fazer, 671,4 milhões a mais que vão turgar no bolso do contribuinte. Vão ter que colocar no orçamento e aí vai sair do meu, do seu, do nosso, do vosso, vai sair da gente esse dinheiro. E isso além dos 64 milhões. Quer dizer, pode vir aí uma paulada monumental. Esse é o problema. Já tem uma paulada, que são os 64 milhões, que podem virar 735, se somar os 64 com os 671. É um absurdo dos absurdos. Porque esse negócio de aumentar o número de deputados, o risco que a gente corre, e sem contar fundo partidário, outras coisas, outros penduricalhos que vêm em torno disso, né? Em torno de mais parlamentares, uma Câmara maior. Né? Agora, esse projeto vai para o Senado. Né? A expectativa é que no Senado também corram, porque os senadores não vão se colocar contra os deputados.
nem o Alcolumbre, a essa altura do campeonato, vai comprar briga com o Hugo Mota. Então, olha, o que vem aí é assustador. É uma bola de neve. Interessante essa sua análise, né, Thales? Porque é isso, o custo de cada deputado, o custo das emendas, e aí vai crescendo, né? Então, quer dizer, é um custo altíssimo aumentar 18 deputados federais. O pessoal aqui pelo chat já está comentando.